Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, porque eu quero te mostrar hoje um texto interessante na palavra, para você também aprender desse texto e não se confundir mais sobre oferta e sobre dízimo. Então, Mateus 23, 23, o evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 23, nós vamos ler o versículo 23, me acompanhe, para você também aprender e não errar naquilo que a Escritura te ensina. Na minha versão tem assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Há uma confusão sobre esse texto. Muita gente confusa nesse texto, porque eles citam a palavra, que é a palavra dízimo, no Novo Testamento. Se você der uma busca no seu celular aí, ou a busca aí no Google, sobre outro texto no Novo Testamento que fale dízimo, você vai começar a se perturbar. E alguns consideram assim, quando Jesus falou sobre dízimo? Ué, essa palavra aqui saiu da boca de quem? Quando Mateus registrou, disse que saiu da boca de Jesus. Então, no Novo Testamento, saiu da boca de Jesus uma palavra sobre dízimo. E não é difícil acharmos no meio evangélico pessoas que consideram que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, já venceu e não é mais para os dias de hoje. E aí Jesus Cristo vem com uma palavra como essa. Uma palavra em que ele, na mesma frase, no mesmo contexto da frase, na mesma sequência de ideias, ele consegue usar uma palavra como dízimo, ao mesmo tempo usa a palavra hipócrita. E olha só como é carregado de ensinos esse pequeno texto. E eu quero que pelo menos as pessoas aqui que me ouvem, da minha igreja, você que está aí no nosso canal e de repente topou em cima desse vídeo, deu de cara com esse vídeo, clicou nele, que você também entenda o que a palavra diz claramente. Isso é um texto simplesmente com leitura em português, você já consegue estabelecer um contato. E dizendo que aqueles que eram hipócritas daquela época, que Jesus estava falando, eles davam o dízimo. Só que eles davam o dízimo dessas coisas aí que eles tinham, as colheitas que eles tinham, os temperos que eles tinham, era algo de valor que eles tinham, eles davam o dízimo. Então Jesus alegadamente não está aí condenando a prática de dar o dízimo. Ele está condenando a negligência em cumprir outros princípios, que ele inclusive diz, mais importantes do que o próprio dízimo. Então isso é verdade, o texto diz isso. Não é muito exercício mental de estabelecermos o que Jesus falou. Ele disse mesmo, vocês dão dízimo de coisas que são caras para vocês. Isso é verdade, mas para mim vocês são hipócritas se fazem isso e esquece aquilo que é mais importante. Mais importante. O que é mais importante para mim hoje? É uma pergunta muito séria. Porque eu tenho coisas muito importantes hoje. Tem coisas que permeiam a minha mente que eu considero, isso é muito importante. Tem coisas que eu considero quando eu saí de Fortaleza e vim para Teresina. Eu considerava algumas coisas importantes. Eu tinha que ter um lugar para a minha família pousar. Eu não podia vir para cá e ficar no meio da rua. Eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que morar em algum lugar. Eu tenho que ter uma fonte de renda. Eu não poderia sair lá de Fortaleza, vir para Teresina se não tivesse uma fonte de renda. Então eu tinha que ter uma fonte de renda aqui. São coisas importantíssimas, porque eu tenho que comer e dar alimento para minha família. Isso é importante. Então tem outras coisas que você vai considerando importantes na sua vida e isso vai tomando prioridades sobre você. Jesus ensina isso aqui. Quando ele diz, vocês dizem que é importante o dízimo. Aí ele fala, esquece o mais importante. E ele diz, justiça, misericórdia e fé. Porque o dízimo já é estabelecido. Se você procurar Levítico capítulo 27, ensina direitinho o que é o dízimo. Direitinho. Números capítulo 18, direitinho o que é que se faz para dar o dízimo. Está lá. Isso é questão que é importante. Aí Jesus diz, mas nos ensinos dos rabinos, nos ensinos da Torá, no Antigo Testamento,
tem coisas mais importantes que você não pode negligenciar. Onde é que Jesus tirou essa ideia? Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, ó humanidade, ó você que está me ouvindo, ele te declarou o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha como esse versículo é importante. Porque acabamos de palestrar aqui sobre o que nós achamos mais importante. Mas agora a palavra diz, o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Lá vem, pastor, já sei, parece que o versículo vai dizer assim, Deus pede de mim o dízimo. Vamos ver o que é. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essas 3 coisas que ele pede. Foi esse versículo de Miqueias que Jesus foi explicar. E disse, vocês esquecem o mais importante. O que é mais importante que Jesus falou? Justiça, misericórdia e fé. E não é isso que Miqueias está dizendo aqui? É isso que Miqueias está dizendo. Que você pratica a justiça, ame a misericórdia e ande com teu Deus. Não é fé isso? Isso é fé. Fé é a mesma palavra para fidelidade. Então tenha fidelidade com seu Deus. Então o que é mais importante são essas 3 coisas. Que você tem que caminhar. Tem que ter justiça, prática de justiça na sua vida, seja justo. Você tem que amar a misericórdia, caminhe ao lado dela, mas não desfaça-se da fidelidade com teu Deus. É isso que ele está dizendo. E ele conclui, Jesus Cristo conclui, já que vocês não sabem fazer o mais importante, façam o mais importante, que é o que Deus pede de você. Mas o final do versículo não deixa dúvida. O final do versículo 23, de Mateus 23, não deixa dúvidas. Ele finaliza assim, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está dizendo? Faça o que é mais importante, mas não negligencie aquelas. E que eram aquelas? O dízimo que eles estavam dando. Então você não pode fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Faça uma e faça outra também. Não dá para rasgar os ensinos de Jesus. Não dá para destruir os ensinos de Jesus sem observar a sua palavra integralmente. E como é que eu sei que Jesus era a favor do que tinha na lei? Como é que eu sei que Jesus era a favor das coisas que tinha no Antigo Testamento? Porque ele mesmo ensinou. Jesus subiu no monte e eu vou ter o prazer de subir nesse monte com vocês. Lá em Cafarnaum, ele subiu no monte conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Até hoje está lá o monte. Nós vamos lá. Eu tive o prazer de subir nesse monte. E alguém me disse, olha só, está nascendo mostarda. Aí eu não posso perder isso. Eu peguei uma semente de mostarda na minha mão, em cima do Monte das Bem-aventuranças. Eu fiz ali a minha oração. Meu Deus, que maravilha, eu estou com uma semente dessa na minha mão. Coisas que estão na Bíblia, que quando você está lá, tem um significado muito forte. A gente vai subir nesse monte, no Monte das Bem-aventuranças. O apóstolo Mateus também escreveu e registrou o que Jesus disse lá naquele monte. E ele começou a pregar aquele sermão conhecido, o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 17, diz assim, sobre o Antigo Testamento. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir o que lá está escrito. É por isso que eu sei que Jesus não rasgou a Bíblia. Ele não rasgou a Bíblia dizendo, não pode dar o dízimo, tem que amar a Deus, ser fiel a Deus. Ele disse, cumprir aquelas coisas também, sem negligenciar as outras. Faça os dois, por quê? Porque eu não vim revogar nada do Antigo Testamento. Eu vim foi cumprir. Então eu tenho certeza que Jesus também dava o dízimo. Dava não? Se ele veio cumprir, Levítico 27 ele deve ter cumprido também. Então ele cumpriu tudo isso. E ele ainda ensina para a gente que a gente também não pode negligenciar. Hoje a minha oração é que você não negligencie nenhuma coisa, nem outra. Não negocie aquilo que é o dízimo, que são leis do dízimo. Jesus estabeleceu, ele veio cumprir. Eu também sou cristão, eu também vou cumprir. Mas não negligencie o que é mais importante. E aí vem a pergunta para você. O que é mais importante é o que o Senhor pede de ti. Pratique a justiça, ame a misericórdia e seja fiel.